Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Eu não estou conseguindo ver, né, vocês aí do outro lado da tela, mas temos alguns poucos aqui do Ministério do Louvor, Igreja do Senhor, assim como vocês que estão aí em casa. Não é verdade? Gente, eu quero dizer que é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Eu confesso que quando o Luiz me convidou para pregar, eu podia jurar que o culto ia ser presencial. Mas eu orei para esse culto ser presencial, porque essa história de pregar para esse coisinha miudinho aqui na minha frente não é comigo. Mas, como é o Senhor que capacita, não é verdade? Estamos aqui. E nós vamos pregar, nós vamos falar, nós vamos estudar hoje sobre Maria. E o tema da nossa mensagem, o título, na verdade, da nossa mensagem, foi aquele já divulgado pela JNI, é tempo de ressignificar, aprendendo com Maria. Eu queria, antes mesmo da gente dar início, já que a gente está falando de ressignificar, eu queria pedir uma coisa para vocês. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção na mensagem, na palavra que Deus vai trazer através da minha boca. Então, não presta atenção em mim, não presta atenção no chat que está aí, porque eu sei que um monte de gente vai... A não ser que tem algum problema, alguma coisa, aí você compartilha, tá certo? Mas agora, vamos ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações, amém? Não precisa digitar amém, não. Diz amém bem aí na tua casa, que Deus está te ouvindo, eu tenho certeza. Glória a Deus. Eu queria que a gente analisasse essa palavra, ressignificar. Trazer um novo significado. Ressignificar passa por olhar novamente, trazer um novo sentido, um novo entendimento e derrubar preconceitos, derrubar conceitos já estabelecidos, já definidos. E eu não consigo olhar para a imagem de Maria e não pensar em ressignificar. Olhando para a reputação, na verdade, que Maria tem ao longo da história, a gente vê que a vida de Maria, na verdade, ela foi um tanto mesclada e misturada com histórias que foram contadas sobre ela e inverdades, para não dizer mentiras, que foram contadas a respeito de Maria. Se você pesquisar, né, eu fui fazer isso, obviamente, né, quando eu vou dizer, não sei se eu posso, o Luiz não está aqui, mas vou dizer. Luiz me deu a opção, tá, de escolher. Ele falou, olha, vai ter a série de mensagens, e tem todas essas personagens aqui, para quem é que você acha melhor, quem é que você quer e tal. E eu escolhi Maria. Eu, particularmente, você faz a mesma coisa aí, começa a pensar. Quantas mensagens você já ouviu sobre Maria? Eu, particularmente, não consegui me lembrar de nenhuma. Nenhuma mensagem sobre Maria. Sabe por quê? E eu vou te dar um belo exemplo aqui agora. Por conta da pesquisa que eu fiz, eu sei esses fatos, porque, na verdade, todos eles são novidades para mim. Na verdade, nenhum deles é fato, são todas heresias a respeito de Maria. Por quê? Eu já tinha conhecimento de Maria no Novo Testamento, né? O meu evangelho favorito é o Evangelho de Lucas, e Lucas conta a história de Maria de uma forma belíssima. Mas eu não tinha referências de Maria no Antigo Testamento. Então, eu fui pesquisar. Minha gente, eu encontrei cada coisa que eu vou trazer aqui para vocês. A Maria, no Antigo Testamento, segundo, né, abre aspas aí, né, outras religiões, outras pessoas, Maria, ela faria parte da Trindade. Porque ela é esposa do Espírito Santo. Porque, através do Espírito Santo, que foi gerado Jesus lá no busto de Maria, né? Então, ela é esposa do Espírito Santo, faz parte da Trindade. Veja, eu nem sabia. Próxima heresia que eu encontrei sobre Maria. Eu descobri que todas as representações da Arca da Aliança, na verdade, são representações de Maria. Veja a semelhança. A Arca da Aliança, ela guarda o que lá dentro? Muito bem, tem crente aqui. Eu tenho certeza que tem crente aí também. As tábuas, certo? A vara de Arão. Tudo aquilo é o quê? A representação de Jesus. E aí Maria, no seu útero, estaria trazendo Jesus. Portanto, a heresia diz que
todas as referências no Antigo Testamento que está falando da Arca da Aliança, na verdade, está nos preparando para Maria. Misericórdia, pode dizer um misericórdia bem grande aí na sua casa. Outra coisa que eu encontrei também, se você for olhar lá no livro de Lucas, tem um momento na vida de Maria que ela teme por tudo lá que foi o anjo apresentou para ela, mas ela diz, a sua serva está à disposição. Esse termo, a sua serva, que ela usa, eles pegam isso aí e aí vão lá no profeta Isaías. E quando o profeta Isaías está profetizando que vai vir o seu servo, Jesus, aí eles dizem que não. Não, na verdade, esse termo, ele no original, ele pode ser traduzido para os dois sexos. Então, na verdade, nesse texto, o profeta Isaías não estaria falando sobre Maria, sobre Jesus, estaria sim falando sobre Maria. E dentre tantas e tantas inverdades, heresias, que a gente se depara ao longo do caminho, falando sobre a imagem de Maria, a história de Maria, a reputação da Maria, ela ficou um tanto manchada para nós cristãos. E aí, o que é que a gente faz? Para a gente não dar margem à heresia, para a gente não dar margem às mentiras, então a gente não dá crédito a Maria. Erradamente, a gente não aprende sobre Maria, a gente não pega referências sobre Maria, a gente não tem ensinamentos sobre a vida de Maria, porque a gente não quer dar margem à heresia, então a gente não fala sobre o assunto. Então, eu não tinha como falar sobre Maria sem falar em ressignificar. Gabi, na semana passada, ela falou sobre a história de Esté e ela disse que, em determinado momento da história de Esté, ela tinha o não pronto. E, mais ou menos, é isso que nós cristãos nós fazemos com Maria. A gente tem o não pronto. Quando alguém fala Maria, a gente fala, cá para nós, viu, Maria? Né? A gente fala isso, por quê? Não, vamos ignorar, não vamos falar disso aí não, porque isso aí vai dar muito pano para manga. E não é assim que a gente aprende na palavra do Senhor. Portanto, eu vou dividir essa mensagem, eu até compartilhei com o Luiz, eu disse, olha, eu tenho uma tendência a falar muito, certo? E esse foi um dos esboços maiores que eu já fiz na história do meu ministério pastoral. Então, vamos lá, vou dividir essa mensagem em dois momentos. O primeiro momento, a gente vai falar sobre ressignificar a história de Maria. Não tenho como falar sobre Maria sem trazer conceitos teológicos a respeito de Maria. Eu prometo que nessa parte eu vou ser muito rápida, não vai ser nada muito cansativo, mas presta bastante atenção, porque muitas vezes a gente se depara, eu tenho certeza que, nem certeza não, mas muito provavelmente, todas essas heresias que eu pesquisei, eu nunca tinha escutado, provavelmente você também não, mas tem situações muito mais delicadas e muito mais simples em torno da vida de Maria, que muitas vezes, até mesmo nós cristãos, deixamos passar despercebido. Então, eu vou apenas tratar de uma grande questão teológica sobre a vida de Maria, que é a seguinte: Maria não é mãe biológica de Jesus. Entenda o que eu estou falando. Cientificamente, biologicamente, Maria não é mãe biológica de Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, elas acreditam que Maria, ela nasceu sem a semente do pecado, sem a tendência ao pecado, e, portanto, gerou a Jesus, certo? Se esse fato fosse verdade, então a Bíblia, lá em Romanos 3:23, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estaria mentindo. Porque se a Bíblia diz que todos pecaram, não é todos exceto Maria. Toda a humanidade pecou. Então, preste bastante atenção nisso. Maria, ela não gerou a Jesus sendo, portanto, um espermatozoide do Espírito Santo e um óvulo de Maria, e ali houve a fecundação e Jesus foi criado. Não existe nenhum bom senão Deus, é isso que a Bíblia diz lá em Lucas 18:19. Se Maria tivesse nascido sem a semente do pecado, ela seria muito boa, ela seria excelente, ela seria maravilhosa e ela poderia, sim, ser a mãe de qualquer pessoa, exceto Jesus. Sabe por quê? Porque quando Maria passou a existir, Jesus é. Porque Jesus não foi criado. Jesus não passou a existir naquele momento em que nasceu da Virgem Maria.
Jesus é, assim como a Bíblia diz lá no livro de João, ele é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Ele estava presente na fundação do mundo. O Espírito de Deus, ele parava sobre a face das águas e todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele é a palavra que diz, haja luz, ele é. Então a gente não tem como dar um início à existência de Jesus e limitá-lo à existência de Maria. Maria merece sim a sua honra, merece sim a sua glória, merece sim que nós possamos aprender e olhar para essa grande mulher de Deus. Mas nós não podemos olhar para essa grande mulher de Deus e limitar a Deus, Jesus como Deus. Nós não podemos fazer isso e temos que tomar muito cuidado. Maria foi sim a mãe de Jesus, mas apenas pelo fato de ter gestado ele e de ter criado ele. Maria foi mais ou menos como se fosse uma mãe de aluguel, uma barriga de aluguel. Ela estava lá e o Senhor foi colocado na sua barriga, mas ela foi sim a mãe do nosso Senhor, ela sim cuidou dele, quando ele não podia. Você acha que Jesus, quando era bebê, ele já se levantava sozinho, limpava seu bumbum sozinho, comia sozinho? Não, ele precisava de Maria para nada, só para chegar no mundo. Não, eu tenho certeza que Maria, inclusive, deu umas boas palmadas em Jesus. Eu acredito que Jesus com certeza fez trela, porque a Bíblia diz que ele foi 100% homem, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus. Mas vamos continuar aqui em Maria. O foco, abre um aspa bem grande aqui, não é Jesus nessa noite. Brincadeira, hein, gente, por favor. Maria foi sim agraciada, Maria foi sim uma pessoa única e digna, ao ponto de ter o privilégio de cuidar de Jesus. E nós estamos estudando grandes mulheres que marcaram a história, e certamente Maria não poderia ficar de fora desse ranking. Na verdade, eu não sei como que se conseguiu escolher 4 mulheres apenas, mas dentro de 4, com certeza Maria tinha que estar nessa. Então eu vou convidar você a ressignificar, a trazer um novo significado para a sua história, a partir do exemplo de Maria. E aí eu quero agora que a gente passe a analisar especificamente a vida de Maria, as atitudes de Maria, as reações de Maria, as falas de Maria. Então pega a tua Bíblia, vai lá no livro de João, capítulo 2. Uma história extremamente famosa, todo mundo conhece a história de Maria por completa, creio eu. Não sei se eu vou contar toda a história, tintim por tintim aqui, mas eu quero trazer luz a alguns momentos que para mim foram muito marcantes sobre a vida de Maria. Então a gente vai lá, deixa eu ver aqui, pronto. João capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. A gente vai ler pouquinha coisa. As bodas de Caná da Galileia, conhecido também como o primeiro milagre de Jesus no seu ministério aqui na terra, tá? Vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Maria, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos parar por aí. O que eu acho interessante nesse texto, o que normalmente as pessoas prestam atenção quando leem esse texto. Quando continua esse texto, todo mundo sabe que Jesus foi lá, pegou a água, transformou em vinho, serviu, todo mundo ficou feliz, massa, beleza. Mas o que me chama a atenção é que todo mundo olha para o quê? Para o conselho de Maria. Maria olha, se vira para os serventes e diz: façam tudo o que eles vos disser. E aí a gente vai e aplica isso para a nossa vida, para o nosso coração maravilhoso. Já seria um conselho que a gente ia levar aqui para o resto da vida, já estava massa. Façam tudo o que Jesus disser para vocês. Show de bola. Mas sabe o que eu queria que você prestasse atenção hoje? Na postura de Maria. Vamos analisar? Maria, mãe de Jesus, está num casamento. Presta atenção que ele diz que Maria estava no casamento e Jesus também estava. Então, certamente, a convidada na história era Maria. E Jesus era o acompanhante dela. E ela estava lá
E aí, o que é que acontece? Existe uma tradição. Pega essa palavra. Existe uma tradição que diz que você deve, que dizia, né, naquela época, que você deve servir vinho do começo do casamento até o final do casamento. E aí, naquele momento, eles tinham o vinho bom e eles já tinham servido todo aquele vinho. E sim, o vinho mais ou menos, e eles já tinham servido todo aquele vinho também. E o vinho acabou. Deu-se a tragédia. Maria estava encontrando aquele momento ali e disse, não, Jesus, meu filho, sabe, aquele orgulho de mãe, meu filho, ele pode resolver esse problema. E aí ela chega para Jesus e diz, olha, o vinho acabou. E Jesus olha para a cara dela e faz, o que é que eu tenho contigo, mulher? Mulher, presta atenção nisso. Porque se meu filho falasse desse jeito comigo, meu marido está ali que não me deixa mentir, perdi os dentes tudinho da boca, né? Aí Jesus dá uma resposta dessa. Aí o que é que eu quero que você preste atenção? A postura de Maria. Maria não diz nada para Jesus. Maria para, Maria observa o que é que ela estava fazendo, e aí ela vira para os serventes e dá esse conselho maravilhoso. Mas presta atenção no seguinte, Maria estava olhando a tradição. Maria estava olhando com o olhar material. Maria estava olhando para as coisas deste mundo. Muitas vezes a gente está apegado com as coisas deste mundo. E aí Jesus vem e ele diz, olha, eu não tenho parte contigo não, mulher. Não é chegada a minha hora ainda. Você não está vendo que as coisas são muito mais do que tradições, que as coisas são muito mais do que coisas materiais, que as coisas são muito mais do que isso que você consegue pegar, do que isso que você consegue sentir. No momento em que Maria, ela escuta a voz de Deus naquele momento. Porque estudiosos, eles dizem, eles acreditam. Por que o primeiro milagre de Jesus no seu ministério não foi expulsar um endemoniado? Por que o primeiro milagre de Jesus no seu ministério não foi curar um enfermo? Por que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho em um casamento? A gente acredita de que quando Jesus estava transformando a água em vinho, ele estava apresentando ao mundo o seu próprio ministério. Ele estava se apresentando ao mundo, dizendo, eu trago para vocês coisas novas. Vê esse vinho aqui que eu estou trazendo, é algo mais maravilhoso do que você jamais provou na sua existência. No momento em que Jesus fala com Maria, naquele momento, ela se eleva ao nível espiritual. Ela se eleva ao nível da fé. Ela tira os seus olhos nas coisas carnais, nas coisas deste mundo. E ela compreende. Nicodemos, quando ele teve um encontro com Jesus, ele começa a questionar. Jesus diz para ele, você tem que nascer de novo. Ele diz, Jesus, como assim? Eu não estou entendendo. Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Ô Jesus, vem cá, me explica isso. Maria, não. Maria guardou no seu coração. Maria, no momento em que ela é confrontada por Jesus, ela tem uma postura diferente. A primeira coisa que eu quero que você aprenda com Maria é a ressignificar a sua postura, a sua atitude diante das situações que são apresentadas no mundo para você. Por muitas vezes a nossa postura, a nossa atitude, ela é pautada pela reação. Primeiro vem uma ação sobre nós e aí a gente reage da maneira igual. Não, se a pessoa foi grossa comigo, então eu vou ser grossa com ela também. Se ela foi amável comigo, então eu vou ser amável com ela também. Nós pautamos a nossa vida, nós pautamos a nossa história, nós pautamos a nossa existência baseada na primeira ação que foi feita contra nós. Quando Jesus não nos chama para isso. Jesus nos chama para olhar com os olhos espirituais. Jesus nos chama a olhar de novo, a ressignificar a história, a ter uma nova postura, a olhar com os olhos espirituais. Nesse momento em que Maria reconhece a voz de Deus, ela faz diferente. Maria entendeu a situação, ela deu o melhor conselho da sua história. E tem uma frase de Billy Graham que eu acho maravilhosa, que diz assim, nós somos a única Bíblia que o mundo está lendo. E nós somos o sermão que o mundo está prestando atenção. Eu vou falar de novo. Nós, eu e você, nós somos a única Bíblia que o mundo está lendo. E nós somos a única mensagem, a única pregação, o único sermão em que eles estão prestando atenção. O que é que a tradição está dizendo para você?
A tradição está dizendo para você que você só pode adorar a Deus aqui, nesse templo, que hoje está vazio. A tradição está dizendo para você que você só pode estudar a palavra do Senhor no dia da coinonia. A tradição está dizendo para você que você só pode aprender dentro do templo. A tradição está dizendo para você que você só pode adorar quando o ministério de louvor canta. A tradição está dizendo o que para você? E o que é que Deus está dizendo para você nessa noite? Ressignifique a sua postura, ressignifique as suas atitudes, feche os teus olhos, dobra o teu joelho, ora, adora, busca ao Senhor. Eu ouvi um relato recentemente de uma pessoa que chegou na porta da igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo de limitação de tempo, limitação de quantidade, limitação de horário, limitação de vida. Essa pessoa chegou na porta da igreja e a igreja já estava lotada o suficiente. Não tinha mais capacidade, de acordo com as normas estabelecidas, de ninguém entrar no templo. E essa pessoa, ela voltou para casa triste e ela não pôde cultuar o Senhor. E eu pergunto para você, o que é que a tradição está te dizendo? O que é que te impede de ficar na porta da igreja e adorar o Senhor? O que é que te impede de ir para a praia e adorar o Senhor? O que é que te impede de ir para o teu quarto, fechar a tua porta e orar e clamar ao Senhor? O que é que a tradição tem impedido você de fazer? Deus, ele não vive em uma igreja, ele vive em você. Nós precisamos ressignificar a nossa postura enquanto ainda temos tempo. Enquanto ainda temos a oportunidade de olhar de novo, de tirar o não pronto da nossa mente, da ponta da nossa língua e dizer, eu posso sim servir ao Senhor, eu posso sim fazer diferente. Enquanto há tempo, Deus nos convida a ressignificar a nossa postura. Em segundo lugar, a gente aprende com Maria a ressignificar o nosso ministério. Sim, ministério. Falando de Maria. O ministério de mãe é um dos ministérios mais lindos da história. O ministério de pai é um dos ministérios mais lindos da história. O ministério onde você pode se doar por completo para que outra pessoa possa ver a Deus. Para que outra pessoa possa seguir os caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha jamais se desviará dele. A palavra do Senhor não está dizendo, traz a criança para dentro da igreja, e aí ela nunca mais vai se desviar dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor não está dizendo, coloca a criança matriculada na escola dominical, e aí ela nunca mais vai se desviar dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor não está dizendo, você discipulador, pega o seu discípulo e arrasta ele uma vez por semana, e aí nunca mais ele vai se desviar dos caminhos do Senhor. Ensina, aprende. Como é que a gente pode olhar para um ministério de mãe, para um ministério tão maravilhoso e dizer, não é um ministério? Sabe por quê? Porque a gente está com o olho na tradição. A gente está com o olho naquilo que as pessoas dizem. As pessoas dizem que aquele ministério em que eu tenho emoldurado o meu diploma de pastora, de pastor, de diácono, de evangelista, de missionário, esse sim é um ministério reconhecido. Deixa eu te dizer uma coisa diferente. Tudo o que Deus te convida a fazer é o teu ministério. Tudo aquilo que coopera para o bem do reino de Deus é o teu ministério. Tudo aquilo em que você carrega a bandeira, o estandarte do nome do Senhor é o teu ministério. Não escuta as vozes que dizem, mas isso não é importante. Mas isso não é tradicional. Mas não é assim que a gente costuma fazer. Não, não é desse jeito. Não, essa ideia foi muito boa, mas a gente deixa para depois. Não escuta essas vozes. Escuta a voz de Deus. Escuta o que é que Deus está dizendo para ti. O terceiro mandamento, ele diz para a gente não levar o nome do nosso Deus em vão. E aí a gente diz o quê? Eu estou cumprindo o terceiro mandamento se eu não disser, ai meu Deus, pronto, pequei. Pequei porque eu disse, ai meu Deus. Isso não é o terceiro mandamento. Não levar o nome de Deus em vão. É aquilo que a gente falou de Billy Graham lá no primeiro ponto. Você é a Bíblia que o povo está lendo. Você é quem está levando o nome de Deus. E quando as suas posturas, as suas atitudes, as suas escolhas estão envergonhando o nome do Senhor, aí sim você está quebrando o terceiro mandamento.
O que é que você tem feito do ministério que Deus tem confiado a você? Deus confiou ministérios a todos nós. Durante muito tempo, as mulheres não eram nem contadas. Quem dirá ouvidas, apreciadas ou reconhecidas. Maria, por exemplo, se você for olhar a genealogia de Jesus, a descendência que dá até Jesus, ela não acaba em Maria, ela acaba em José. A sociedade ela não está acostumada a reconhecer as mulheres, não está acostumada a reconhecer o pequeno. A sociedade não está acostumada a reconhecer aquilo que não aparece. Mas Deus está. Deus é quem capacita. E na história de Maria, a gente consegue aprender valorosos conselhos, posturas diferentes. Tem um missionário que eu acho muito interessante, eu não me recordo o sobrenome dele. Iago é o nome dele, se eu não me engano ele é lá de Natal. Eu escutei ele presencialmente há alguns anos e eu vi que no YouTube ele tem vários vídeos. Mas ele tem um vídeo que eu achei muito interessante, que ele fala sobre ministérios fracassados. E a gente tem, por muitos momentos, rotulado ministérios de sucesso e ministérios fracassados. Os ministérios que não têm muitas curtidas, muitas visualizações, muitas pessoas dentro do templo, são ministérios fracassados. Ministérios em que a igreja está lotada, em que muito se divulga, muitas conferências, muito isso, muito aquilo, são ministérios de sucesso. O Senhor nos convida a olhar hoje para uma mulher humilde, que teve um dos maiores ministérios da história. Vai lá no livro de Lucas, a gente vai olhar diversos versículos diferentes. Então, deixa a tua Bíblia aberta no livro de Lucas. Lucas capítulo 1 mesmo, tá? Lucas no capítulo 1, versículo 29. Diz assim: ela, porém, ao ouvir essas palavras, que são as palavras do anjo, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Ponto, vamos parar bem aí. Sabe o que é que eu aprendo com Maria neste versículo? Tão pequenininho, que quando Deus ele nos chama, por muitas vezes a gente tem medo, e a gente recua, e a gente volta atrás. Mas eu aprendo com Maria, de que o temor é uma arma fundamental para o meu ministério. Não é medo, é temor. Sabe por quê? Porque no temor eu reconheço de que não há nada em mim que Deus possa usar, que Ele mesmo não tenha colocado. Não existe virtude nenhuma minha própria que eu possa usar para o ministério, que não seja, a não ser que seja, colocada pelo Senhor. Porque todas as coisas vêm dEle e tudo é para Ele. Isso me faz lembrar a parábola, quase não sai, a parábola dos talentos. O Senhor, Ele confiou a todos os talentos. A um Ele dá 50, a outro 100, a um Ele dá 20. Cada um recebeu o seu talento. Encara o chamado do Senhor para você. E aí já passo para a próxima coisa que a gente pode aprender com Maria. É a obediência. Quando a gente recebe o chamado, a gente tem o costume de dizer que é um momento sobrenatural. Mas não é um momento sobrenatural em que o céu vai trovejar e vai sair relâmpagos, raios e trovões e tudo isso vai acontecer. Não. É o sobrenatural de Deus na tua vida. Pode ser num momento secreto. Pode ser sim, com raios e trovões, nada impede, nada limita o agir de Deus. Mas Ele vai falar contigo. E aí quando Ele falar contigo, meu irmão e minha irmã, tenha temor no seu coração. Entenda quão grande é a obra que o Senhor está te chamando a fazer. Não importa se você é pé, se você é mão, se você é cabeça, se você é pescoço. Importa que o Senhor te chamou para o ministério. Em segundo lugar, a gente aprende a obediência. Versículo 38. Mesmo capítulo de Lucas. Presta atenção. Chacoalha o irmãozinho que está do lado aí. Lucas 38 diz. Então diz... versículo 38. Então disse Maria...
aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria temeu. Ela teve medo, mas ela obedeceu. Logo em seguida, no versículo 46, então disse Maria, isso aí é o cântico de Maria que eu acho fenomenal. Só tem no livro de Lucas, não tem canto nenhum mais. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. Tem uma música fantástica que diz isso. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. No versículo 46, Maria está adorando. O que seria o nosso ministério se não tivesse adoração ao nosso Deus? Temos que adorar em todo o tempo. Nós somos chamados para o louvor da glória dele. Nós somos chamados à adoração. Maria, a mãe do Salvador, a mãe de Deus, ela adorou. Temor, obediência, adoração. E aí mais na frente a gente aprende, no versículo 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Maria está reconhecendo quem ela é. E ela está reconhecendo quem Deus é na vida dela. Ele é o meu Salvador. Ele é o teu Salvador. Sem Ele nós não somos nada. E deixa eu te dizer uma coisa. A glória é dele. E Ele não compartilha a glória dele com ninguém. Nós temos que entender muito bem isso. Quem somos nós? Nós somos pecadores. Nós somos pequenos, nós somos falhos. E Ele nos chama para a sua glória, para o seu louvor. E a glória dele, Ele não compartilha com ninguém. Nesse texto de Maria, nós aprendemos que nós somos pecadores e que a glória é do Senhor. Mais na frente, no capítulo 2, passa um pouquinho mais. Capítulo 2, versículo 49 e versículo 50. Ele lhe respondeu. Por que me procuráveis? Isso aí está falando, porque eu pulei, né? Está falando quando Jesus tinha 12 anos, que ele se perdeu dos pais, e ele estava no templo, e os pais se aperrearam e ficaram nervosos, e acontece tudo aquilo. E aí quando eles encontram Jesus no templo, aí Jesus diz isso para eles. Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que deveriam se cumprir as profecias, e eu deveria estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que as palavras de Jesus queriam dizer. E desceram com eles para Nazaré. E Jesus era submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. A gente aprende a sabedoria. Tem hora que é importante a gente se calar. Tem hora que é importante a gente meditar na palavra do Senhor. Tem hora que é importante a gente não agir. Fica sentadinho. Espera um pouco e escuta o que é que Deus tem para te falar. Você não precisa entender e compreender as palavras do Senhor no primeiro momento, não. Porque os mistérios do Senhor são para Ele. E muitas vezes a gente não consegue compreender a grandeza do chamado do Senhor para nós. Por isso que eu te convido hoje a ressignificar o seu ministério, a olhar novamente, a pensar novamente sobre ministério, sobre chamado, sobre serviço, sobre trabalhar na obra do Senhor, aonde quer que Deus te coloque. Tenha sabedoria para identificar o seu ministério. Tenha sabedoria, faça como Maria. Guarde as coisas no coração. Guarde aquilo que está acontecendo no momento que você está vivendo no seu coração. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E quem sabe o Senhor vai dar a conhecer a você a glória dEle. O entendimento dEle vai revelar para você grandes coisas. Outra coisa que a gente aprende sobre ministério com Maria. É um texto que, na verdade, pouquíssimas pessoas prestam atenção que Maria está nele. Pula do livro de Lucas, vamos para o livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Minha gente, o que foi que Jesus disse quando ele subiu aos céus? Não saiam de Jerusalém enquanto do alto vocês não forem revestidos de poder. Vocês devem buscar o Espírito Santo. Vocês precisam buscar, perseverar na oração, na súplica, na busca, na intercessão, esperando a descida do Espírito Santo. Opa, mas espera aí. O ministério de Maria não era o ministério de mãe? Mas Jesus não já morreu?
Por que a gente está vendo o ministério ainda aí? Se Jesus já morreu, o ministério dela acabou. Ei, presta atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele é dinâmico. Jesus, ele é criativo. Jesus, ele não é estático, não. Para se moldar as caixinhas que a gente coloca para ele. Sim, Maria teve um ministério de mãe. Mãe não só de Jesus, como você pode ver aí nesse próprio texto, fala dos irmãos de Jesus. Mas esse ministério específico de Maria tinha se terminado. Mas nem por isso Maria desistiu, não vou fazer mais nada. Para o reino de Deus. Ministério é tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E se Ele apresentou novas coisas diante de ti, persevera, busca. Busca a Deus, põe o teu joelho no chão até doer. Clama por Ele, que Ele com certeza vai responder. Uma coisa que a gente aprendeu recentemente com o nosso pastor Thomas, ele estava pregando nesse último domingo e ele estava falando exatamente sobre isso. Falando sobre morte, sobre face da vida e tudo. E aí ele falou sobre o exemplo de Jó. E eu achei super interessante. Porque a gente observa que Jó, ele foi restituído o quê? 2 vezes mais de tudo quanto possuía quando ele orava pelos seus amigos. Beleza. Então, Jó, ele tinha um número X de gado, foi dado 2 vezes mais, ele tinha um número X de e tudo foi dado 2 vezes mais. E aí a gente se depara com os filhos de Jó. Ele tinha 10 filhos. E aí, quando todos os filhos dele morrem lá no desabamento, e aí Deus dá tudo em dobro para Jó, Deus não dá 20 filhos a Jó. Deus dá 10 filhos para Jó de novo. E aí a gente fica pensando, mas por que se Deus deu tudo em dobro para Jó, por que ele só deu 10 filhos? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Os filhos de Jó estavam na glória aguardando por ele. E Deus deu sim em dobro os filhos para Jó, porque ele já tinha 10. E ele deu mais 10. Não existe ex-mãe, não existe essa história de botar a mão no arado e olhar para trás. Ministério é para sempre. Enquanto nós estivermos aqui na terra, sempre vai haver um chamado de Deus para nós. Sempre vai haver um ministério, sempre vai haver um chamado, sempre vai haver um serviço. Maria tinha esse entendimento. Jesus já tinha morrido, já tinha subido aos céus. Mas ele disse, olha, persevera, busca, chora, clama na presença do Senhor, que o Espírito Santo vai vir. E Maria fez isso. Então nós aprendemos sim com Maria, com relação ao ministério. E a última coisa que nós temos nessa noite para aprender com Maria é a ressignificar a morte. No olhar humano, a morte, ela traz desespero. No olhar humano, a morte, ela traz desesperança. No olhar humano, a morte, ela traz tristeza. No olhar humano, a morte, ela traz desamparo. Aí a gente vai lá, no livro de João, capítulo 19, versículo 25 e 27. Pega lá a tua Bíblia, que eu quero que você leia essa passagem junto comigo. Quando a gente olha com os olhos humanos para a morte, a gente treme, a gente se desespera. Mas olha o que é que Jesus faz. Diante da própria morte, ele olha para Maria, e vamos lá no texto, e diz, e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que é João, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Em face da morte, o Senhor ele não nos desampara. Sabe o que é que estava acontecendo naquele momento? Jesus, o primogênito de Maria, estava na cruz. E ele ia morrer. E Maria podia estar pensando, o que vai ser da minha vida agora? Porque José, o seu marido, ele já tinha morrido. A história nos mostra isso. José já tinha morrido, seu filho primogênito agora vai morrer. E ela está ali aos pés da cruz, perdendo a esperança. Mas Deus sempre traz algo novo. Deus sempre ressignifica. Deus sempre diz, ó filho, filha, eu não te desamparei. Eu não te deixei sozinha. Mesmo em face da morte, eu estou contigo. E Jesus olha para Maria e diz, olha, está aí teu filho.
Ele vai cuidar de ti. João, está aí a tua mãe. Cuida dela para mim. Tu és o meu discípulo amado. Cuida da minha mãe. Deus não nos desampara. Salomão, ele vai dizer lá em Eclesiastes: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque diante da morte, nós podemos ressignificar a vida. Diante da morte, diante da dor, diante do desespero, nós pensamos nas questões da vida. Nós pensamos naquilo que é importante. Você nunca vai numa festa, no momento em que há júbilo, no momento em que há alegria, e você vai ver as pessoas ponderando as questões da vida e imaginando: eu poderia doar mais de mim mesma. Eu poderia abraçar mais os meus filhos. Eu poderia ter me doado mais para o ministério. Eu poderia ter feito tantas coisas. Mas quando você vai num luto, você vai num velório, você vai onde há dor, você vai onde há sofrimento, as pessoas estão trazendo um novo significado para a vida. Maria, melhor do que ninguém, sabia disso. Maria, melhor do que ninguém, viveu a sua vida em face da morte. Volta lá para Lucas, capítulo 2, versículo 34, versículo 35. Lembra que eu falei que o cântico de Maria, ele só é citado no Evangelho de Lucas. Mas tem outro cântico que só é citado também no Evangelho de Lucas. E é o cântico de Simeão. Simeão foi prometido a ele que ele não morreria sem antes ver a salvação de Israel. Ele não morreria sem antes ver a Jesus. E aí Jesus, ainda bebê, é levado pelos seus pais para o templo. E ele chega lá naquele momento e Simeão canta o cântico dele. E a palavra do Senhor diz que ele abençoou o menino e abençoou aos seus pais. Mas presta bem atenção nas palavras de Simeão. A Bíblia diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu quero que você imagine como Maria recebeu essas palavras. Você ouvir uma pessoa dizer: uma espada vai transpassar, não é o teu corpo, não vai ser dor física, mas vai ser na tua alma. Vai ser lá dentro, vai ser profundo. E diante da morte, Maria ressignifica a vida. Ela vive a sua vida inteira sabendo que aquele momento vai chegar. Mas nem por isso ela desiste. Nem por isso ela se abate. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Nós somos abatidos, mas não seremos destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus ela se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que opera em nós a morte, mas em vós a vida. Você consegue compreender a palavra do Senhor nesta noite? Você consegue compreender que Deus está dizendo: ei, se você me escolher, você vai ser abatido, mas você não vai ser destruído, não. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, no mundo você vai ter aflições, no mundo vai ter luta, no mundo vai ter dificuldade, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão apontar o dedo para você, você vai se cansar, você vai querer desistir, você vai estar em face da morte, mas ei, eu te trago vida, eu te trago novas coisas. Ressignifica esse momento que a gente está vivendo.
Todos os dias são acrescentados os números de mortos. Todos os dias nós vemos pessoas que não conseguem sair de casa. Todos os dias nós vemos pessoas que têm medo da morte. Que tipo de cristãos somos nós que temos medo da morte? A morte não terá mais domínio sobre nós. A morte não é o fim. A morte é um novo começo. Porque diante da morte nós podemos dizer que nós vamos encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. A Bíblia diz, no momento, no abrir e fechar dos nossos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e é o que mortal se reveste de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus porque é Ele quem nos dá a vitória. Graças a Deus porque diante da morte nós podemos ver que isso não é o fim. Graças a Deus que nós temos a eternidade para passar com o nosso Senhor. Se você não consegue ressignificar a morte diante de tudo isso, você tem que buscar Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Porque diante da morte, nós podemos dizer, graças a Deus que nos dá a vitória. E eu não estou dizendo a você para você buscar a morte, não. Mas eu estou dizendo a você para você não temê-la. Para você não estar paralisado diante da morte. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu te convido hoje a ressignificar a tua história. Eu te convido hoje a ressignificar a tua postura. Eu te convido hoje a ressignificar o seu ministério. E diante da morte, a ressignificar a sua vida. Vive em novidade de vida. Tem a música? Eu tinha pedido para Luiz para separar uma música, mas não tem problema. Me dá meu celular aí. Não vou botar a música não se desesperem. Eu só quero lembrar o refrão dela, para que a gente possa só finalizar esse momento. A letra da música, ela diz: hoje eu estou aqui não porque eu mereço, porque tu sabes por onde eu andei. Mas tu conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também, Senhor, que o meu choro é sincero. E eu não tenho nada a te oferecer, mas eu te dou a minha vida. É tudo o que eu tenho. Recebe o meu nada. Refaz a morada e habita em mim. Me pega, Senhor, em teu colo. Me acalma, Senhor, em teu peito. Eu sou teu, eu sou eleito, e a minha essência é exalar o teu cheiro. Eu te convido hoje a tomar novamente o volante da tua vida nas tuas mãos. A não ser mais refém das circunstâncias, a se livrar dos rótulos que as outras pessoas eles colocam diante de ti. Eu te convido hoje a apresentar a sua história diante de Deus. Eu te convido a se ajoelhar no altar do seu coração e a entregar o seu nada ao seu Deus. Eu te convido a não mais olhar simplesmente apenas para a tradição, mas olhar para aquilo que Deus te apresenta hoje. O que é que Deus está propondo diante de ti hoje? Ressignificar é trazer um novo conceito, é trazer uma visão nova para a sua vida
para a tua história. É tempo de ressignificar. Para finalizar, eu ouvi uma frase que diz assim: prefira se afastar sendo quem você é, do que atrair sendo quem você não é. Eu prefiro me afastar sendo quem eu sou, nova criatura, filho amado de Deus, escolhido do Pai, do que aproximar pessoas sendo quem eu não sou, assentando na roda dos escarnecedores. Nós estamos muito preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, e pouco preocupados e pouco atentos em quem nós somos. Lembre-se, você é nova criatura em Cristo Jesus, que é a esperança da glória. Ressignifique a sua história. Não deixe para amanhã. Faça agora. Você e Deus. Em nome de Jesus. Amém.